Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 16 até o versículo de número 23. Cabe a mim, na escala, terminar o capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Colossenses, Colossenses capítulo de número 2, versículos 16 até o versículo de número 23. O texto sagrado na NA diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Eu não sei quanto a você, mas eu não sei se você já se percebeu alguma vez, ou se viu em alguma situação em que você se percebeu influenciado. Olha, quando eu escuto aquela música, ela mexe com algo dentro de mim e me traz lembranças, ela me influencia de alguma forma. Olha, eu nem conhecia direito a pessoa, mas a fulana falou tão mal dela, mas tão mal, que eu já criei uma antipatia, eu já criei um distanciamento, eu já criei uma barreira. Influências. Olha, eu admiro tanto aquela pessoa que, se eu pudesse, eu me vestiria como ela. Eu usaria roupas parecidas com as que ela usa. Olha, o vendedor falou tão bem do produto que na hora eu não pensei duas vezes, eu comprei, mas depois eu vi que era uma propaganda enganosa. Talvez aqui aqueles mais gordinhos como eu vão se identificar nessa hora. Olha, eu cheguei lá no balcão da lanchonete, eu vi uma foto maravilhosa de um hambúrguer com 4 carnes, muito bacon, muito queijo. Eu imaginei, deve ser um hambúrguer gigantesco, eu vou pedir. A hora que entrega um negocinho desse tamaninho. Que frustração. Olha, eu estava lá na pizzaria e o cardápio, ele falava lá que a pizza tinha frango, lombo canadense com catupiry. As irmãs da gastronomia aí sabem do que eu estou falando. Catupiry? A hora que eu fui comer era creme de leite com amido. Quem veio de São Paulo sabe o que é catupiry de verdade, né? Não aceita qualquer farsa. Propaganda enganosa. Como é difícil lidar com propaganda enganosa. A falsa propaganda traz consigo as suas falsas promessas. Paulo aqui adverte a igreja para que não incorram nas falsas promessas
da falsa religião. E ele alista aqui 3 influências que, além de serem marcas da falsa religião, são influências letais, que atentam contra a suficiência do Evangelho, a suficiência de Cristo. E Paulo não só denuncia essas marcas da falsa religião, essas influências letais, como ele expõe a ineficácia dessas influências. E eu quero nessa noite pensar nessas 3 influências letais e como Paulo escancara a futilidade, a inutilidade delas. A primeira influência letal que ele se levanta aqui para denunciar é o legalismo. Versículo 16 e 17 diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Bom, uma regrinha aqui simples de interpretação de texto. O versículo começa aqui com portanto. A continuação do argumento de Paulo é portanto. Então nós temos que olhar o que ele disse antes. Nós temos que olhar o que ele acabara de dizer, ele havia acabado de falar. E o que é que ele havia acabado de falar, acabado de dizer? Versículo 13 a 15, ele diz assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Paulo havia acabado de falar que em Cristo fomos vivificados, fomos perdoados, em Cristo recebemos o perdão de todos os nossos pecados. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Ele removeu inteiramente esse escrito, pregando na cruz. Ele despojou as forças malignas, os principados e autoridades. Ele os expôs ao desprezo e ele triunfou sobre eles na cruz. Agora, reparem nessa expressão que ele usa aqui. O despojar, o despojando. A linguagem que o apóstolo usa aqui é extraída do contexto militar. Despojar, naquele contexto militar, da qual ele pega essa figura, era desarmar e expor o inimigo. Traz a ideia de um triunfo. O triunfo era um termo técnico, militar, nos dias do Império Romano. E o que era o triunfo? Era um cortejo. Era um evento muito raro. E para acontecer um triunfo, ele tinha que acontecer da seguinte forma: quando um general dos exércitos romanos, ele obtinha uma grande vitória, uma vitória muito significativa sobre algum inimigo do império, para ele, general, era dado um triunfo, um cortejo triunfante em Roma, cortejo triunfal em Roma. Para que ele recebesse essa honraria, que era muito rara, ele tinha que ter uma vitória muito significativa. Bom, o que era uma vitória muito significativa? Tinha que ser contra uma nação inimiga. Tinha que aumentar as fronteiras do Império Romano. Tinha que haver devastação completa do governo do inimigo. Tinha que ter como conquista de guerra aproximadamente 1000 prisioneiros de guerra. E os despojos
da nação vencida. Quando isso acontecia, para o Império Romano, isso era muito significativo. Era um evento raro de acontecer, porque nem sempre os generais conseguiam uma expansão dessa natureza, uma vitória dessa natureza. Mas quando eles conseguiam isso, a eles era dado um cortejo, um triunfo, um cortejo triunfal em Roma. E quando esses cortejos aconteciam na capital do império, que era Roma, o cortejo ele era mais ou menos assim. Na frente vinham os governantes da nação conquistada, humilhados. Alguns políticos daquela nação também. Tropas que haviam perdido, os sobreviventes. Prisioneiros. Era os derrotados na frente. Há quem diga que contra os derrotados, a multidão jogava tudo que não prestava. Tomate podre, camisa do Vasco, camisa do Palmeiras, gueroba, tudo que não presta. Tacava lá nos derrotados. O pastor Gessé não falou nem amém, nem a querida Carol, né? Nessa hora não surtiu efeito a mensagem. Mas, nessa continuidade do cortejo ainda, haviam sacerdotes com incenso. Nas laterais, mulheres jogavam pétalas de flor, que ao serem pisadas, se misturava a fumaça do incenso e subia um doce e agradável aroma. Haviam músicos. Depois, alguns prisioneiros importantes. E, no final, em uma biga romana, vinha o general vitorioso com a sua família. E todos eles iam juntos oferecer um grande touro em sacrifício a Júpiter. Religiosidade romana, sacrifício a Júpiter. E todos que estavam em Roma paravam para assistir a esse grande momento raríssimo. É possível que ao longo da sua vida, Paulo tenha assistido a um desses triunfos em Roma. E ele usa a figura desse general vitorioso para se referir não a um homem comum, não a uma pessoa notável, não a uma pessoa fora da curva, mas ao Senhor Jesus, que triunfou sobre as hostes de Satanás. Paulo pega a figura de Cristo na cruz, triunfando sobre os principados e poderes. Ele fala de Cristo que tem a vitória, e essa vitória, ela é sobre um sistema legalista, sobre principados e potestades, sobre a condenação da lei. E é como se a crucificação fosse a entrada triunfal de Cristo, vencedor nos lugares celestiais, trazendo vencidos e amarrados atrás de si os principados e poderes malignos, expostos dessa forma à vergonha cósmica diante dos anjos e dos homens. E diante disso, dessa realidade do Cristo vencedor, que nos confere perdão completo, Paulo agora pode dizer no versículo 16, portanto, se é dessa forma, se é desse jeito, se a coisa aconteceu dessa maneira e aconteceu assim, e o grau de libertação foi desse nível, portanto, desse modo, ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida. Ninguém, então, pode trazer leis e regras sobre a vida de vocês. E a heresia que nós vemos lá em Colossos, ela tinha uma dimensão legalista. Os hereges não criam e nem ensinavam que a fé em Cristo era suficiente. O indivíduo tinha que crer em Cristo da maneira como os hereges retratavam a Cristo, e além disso, eles tinham que cumprir a lei. E Paulo está dizendo que
o calendário dos judeus, dias especiais, eram sombras da realidade que é Cristo. Quando Cristo veio e se manifestou, essas sombras se tornaram supérfluas e desnecessárias. Seria um retrocesso aos colossenses voltarem àquelas ordenanças. Ele mostra que elas eram apenas sombras da realidade infinitamente superior, que é Cristo. Nós não precisamos mais das sombras. Ninguém deveria julgá-los. Os operadores da falsa religião legalista, eles têm um hábito de tomar para si um lugar de autoridade sobre a vida alheia. Eles rogam para si próprios a prerrogativa de dizer o que se deve e o que não se deve fazer. E as orientações deles geralmente são baseadas em regras e estão interessadas em fazer com que o indivíduo siga o que eles estabelecem como caminho de obediência. Mesmo que este caminho da obediência ao que eles dizem ser certo, muitas vezes é uma baita perversão da verdade. Portanto, que ninguém julgue vocês. Condenar pessoas por manterem regras humanas, rituais religiosos, é uma das funções dos legalistas. E Paulo está dizendo, não se intimide pelas expectativas legalistas e superficiais da parte de ninguém. E se nós não tomarmos cuidado, nós nos colocamos sob o jugo dos legalistas. Nós começamos a entrar numa dinâmica de ter medo do que as pessoas falam, de ter medo do que as pessoas pensam, de ter medo como as pessoas nos julgam, de ter medo da opinião dos outros. E nós nos colocamos, então, debaixo das expectativas legalistas e superficiais. E Paulo está falando, não é para fazer isso. O que é que vai trazer transformação à nossa vida e à conduta? É o nosso amor a Cristo e aquilo que Cristo produz em nós e o Espírito Santo agindo em nós por intermédio da Escritura. Por isso que Colossenses 3,16, capítulo seguinte, fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. A palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo dentro de nós, produz transformação necessária, não são as leis que os legalistas querem impor como um caminho de obediência que eles traçam. Não é isso. Paulo aqui então expõe a inutilidade da falsa religião legalista. A falsa religião legalista. Primeira influência letal. Falei que são 3 influências. Segunda influência letal é o misticismo. Paulo escancara a letalidade do misticismo e a sua insuficiência como caminho para produzir vida espiritual. Versículo 18 e 19 diz assim, não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês. Com pretexto de humildade, culto a anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo a cabeça a qual, a partir todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. O misticismo, ele é uma forma distorcida, ele é uma perversão da espiritualidade. O que estava acontecendo lá em Colossos era um culto místico a anjos por parte daqueles que haviam começado a se encantar com as heresias
do gnosticismo embrionário do primeiro século, que falava sobre culto a anjos, que falava sobre mediação por anjos e poderes e autoridades espirituais. Era mais ou menos uma ideia herética que dizia o seguinte: existe Deus no céu, Deus distante da realidade física e perversa na qual nós estamos, e entre Deus no céu e nós na terra existe um pleroma, um espaço de autoridades e poderes místicos, cósmicos, e nós temos que manipular esses poderes para que eles venham a agir em nosso favor. Eles eram mediadores entre Deus e os homens. E eles acreditavam que esses poderes e autoridades tinham que ser adulados e adorados. E eles tinham isso como base de autoridade para suas visões. E aí vem um grande problema. Os hereges que começam a vir para dentro da igreja de Colossos, eles vão dizer o seguinte: nem mesmo os discípulos mais próximos de Jesus, nem mesmo a eles tinha sido revelado que além do culto a Cristo, era necessário prestar adoração a esses seres angelicais e poderosos, para se achegar à presença de Deus. Nós temos uma nova revelação, um conhecimento privilegiado e secreto que eles não tiveram. Então vocês sigam o que a gente está dizendo. Isso daí acabava com a suficiência de Cristo. Acabava com a adoração verdadeira. Colocava de maneira terrível uma situação na igreja de instabilidade. E é uma característica da falsa religião. Ela segrega. Porque há uma hierarquia na visão dessa gente, de gerenciamento de conhecimento privilegiado, de poderes desconhecidos, de hierarquia de forças, de conteúdo secreto, místico, privilegiado. E os líderes da falsa religião, nesse contexto, eles têm um senso de superioridade, uma megalomania espiritual, que só eles são os portadores desse tal conhecimento privilegiado. E eles, por terem essa superioridade e esse conhecimento secreto, eles podem julgar quem está dentro e quem está fora do acesso a esse conhecimento. Não podemos, queridos, deixar de notar que esse tipo de religião produz cobiça, inveja, inspira, instiga uma ganância por status, poder e influência. Esse tipo de religião faz isso. Você fala assim: Valderrama, o gnosticismo é um fantasma com o qual nós não temos mais que lidar, porque com as obras de Tertuliano e Irineu de Lyon, ele é finalmente desmascarado cabalmente, aquilo que os apóstolos já vinham dizendo. E quando o gnosticismo, então, ele se torna uma heresia conhecida e se propaga, Deus, na sua soberania, levanta doutores de teologia, conhecedores de teologia, como Tertuliano e Irineu, e ele vai lá, então, ele esmaga o gnosticismo. Mas é como se, em diversas expressões religiosas no evangelicalismo brasileiro, ou melhor, no evangelicismo brasileiro, você tivesse esses sinais da falsa religião, que segrega, que estabelece uma casta de superiores, que estabelece conhecimento privilegiado que só alguns têm, que estabelece uma ambição posicional de status. Ó,
cheiro de enxofre desgraçado de gnosticismo. Paulo rejeita completamente esse tipo de posicionamento. Ele diz assim, olha que interessante a figura que ele usa aqui: ninguém seja árbitro, ninguém seja juiz contra vocês. E é interessante que ele pega a figura do árbitro das competições, dos jogos do primeiro século, que ele, árbitro, determinava que o atleta não poderia mais disputar o prêmio, porque ele estava desqualificado, sem condições de competir. E ele fala assim, sabe o que esses caras fazem? Eles são esses juízes, esses mestres, eles são esses juízes que querem dizer que vocês, somente com Cristo e com o Evangelho, e a suficiência do Evangelho, vocês estão desqualificados. É isso que eles fazem. E aí então, nós temos esses mestres dizendo que aqueles cristãos não chegariam a lugar algum, porque não estavam recebendo essa nova sabedoria, essa nova gnose, esse novo conhecimento. E era como se eles dissessem assim, já que vocês não seguem o que a gente fala, vocês não seguem o que a gente está ensinando, vocês estão desqualificados. E Paulo vai dizer o seguinte, eles não retêm a cabeça, a partir de qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Eles não têm parte com o corpo de Cristo. Eles não têm parte com o corpo de Cristo. Essa anomalia não tem parte com o corpo de Cristo. Essa doutrina diabólica não tem parte com o corpo de Cristo. Essa ganância por status e posição e por uma religião que segrega, que estabelece os seus melhores e os seus ignorantes, não tem parte com o corpo de Cristo. Não tem parte. Isso não tem parte com o corpo de Cristo. Ele denuncia aqui, então, de modo muito absoluto, movido pelo Espírito Santo de Deus, a insuficiência do misticismo. Terceira denúncia que Paulo faz aqui, terceira influência que ele aponta, é o ascetismo. Versículo 20 a 22. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade, tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. O asceta, aquele que pratica o ascetismo, é alguém que vive uma vida de muito rigor e abnegação, e ele faz isso, sufocando os prazeres, até prazeres legítimos, para adquirir o favor de Deus. O favor de Deus pode se traduzir por benesses, ou o favor de Deus pode se traduzir por um grau mais elevado de espiritualidade. O asceta, ele é motivado pelo orgulho, porque ele tenta realizar um relacionamento com Deus na base do quê? Do esforço próprio. E aqui naquele contexto tratava-se de abstinência de alimentos, prazeres lícitos, e o objetivo era alcançar um nível maior de espiritualidade. Quando os operadores da falsa religião, eles aderem ao seu sistema de crenças, ao ascetismo, eles se tornam performáticos. Porque o que é importante é aquilo que é visto, aquilo que é notado.
é uma religiosidade que se atém, sobretudo, à atividade e não tem preocupação com a atitude. Na igreja dos Colossenses, o problema consistia no fato dos hereges afirmarem que para que o cristão pudesse progredir e vencer a matéria, não podia tocar em certas coisas, provar determinados alimentos e bebidas. Ela acaba, como bem Jesus denunciou os fariseus, ela acaba muitas vezes, o ascetismo ele acaba muitas vezes, não era o caso dos fariseus, mas se aplica aqui também, acaba muitas vezes filtrando a mosca e engolindo o camelo. Por quê? O asceta, ele adota uma moral seletiva e incoerente. E nessa moral há pecados que são tolerados e aceitos, e há pecados que são absolutamente imperdoáveis. Mas a gravidade não depende de um princípio ou de um preceito escriturístico. A gravidade geralmente acaba dependendo de quem pratica. E o cristão jamais deve envolver o ascetismo na sua espiritualidade. Paulo linka aqui algumas razões. Primeiro, porque Cristo já morreu por nós. Cristo não impõe sobre nós esse tipo de regra. E é somente em Cristo que nós podemos experimentar crescimento e a experiência da santificação. Não necessitamos de regras e normas, pode ou não pode, como a professora antigamente no primário, né? Na época do pastor Gessé Bispo aqui, o primário, né, pastor Gessé Bispo? Ponto positivo e ponto negativo, lembra disso, pastor? Ó, sinto o cheiro de naftalina. Aquela coisa antiga, ponto positivo e ponto negativo. Acho que o Klaus e a Dani ainda pegaram essa época. Pegaram? Vocês são da mesma época que eu, vocês pegaram com certeza. Ah, entendi. Ponto positivo e ponto negativo. Deus é esse ser que tem o seu diário de classe e que ele todo dia olha para nós e dá ponto positivo e ponto negativo. Essa é a mentalidade do asceta e do legalista. Não é isso que a Bíblia diz. Paulo fala também que essas coisas estão desaparecendo com o uso. Elas desaparecerão com o uso. Você come um alimento e depois de um tempo aquele alimento já não está mais dentro de você. E Paulo também diz que esses mandamentos, eles têm aparência de sabedoria, eles são uma falsa devoção, falsa humildade, uma severidade extremada com o corpo, mas eles são absolutamente ineficazes para combater os desejos da carne. E é interessante que as paixões humanas, os desejos da carne, as paixões humanas, elas se relacionam à área sexual. Paulo está dizendo, mesmo que essas regras sejam criadas e alguém tente vivê-las, elas não têm poder nenhum para acabar com a paixão sensual no coração do ser humano. Porque a única coisa eficaz contra o pecado é a nossa união com Cristo. E por meio da sua morte e ressurreição, nós temos em Cristo o poder para dia a dia lutarmos contra a natureza pecaminosa, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Queridos, Cristo é suficiente, totalmente suficiente. O Evangelho é suficiente. Não precisamos do legalismo, não precisamos do misticismo, não precisamos do ascetismo. Em Cristo há tudo aquilo que o homem pecador precisa: a redenção
completa. Cristo triunfou cabalmente sobre os principados e as potestades, sobre os poderes deste mundo, os poderes do mal. Ele triunfa sobre eles. Não há o que temer. Estamos em Cristo. Cristo triunfou sobre eles na cruz. Quero concluir com algumas lições para você e lições para mim também. Primeiro, esteja atento e tome muito cuidado quanto às formas que o legalismo assume e como ele sorrateiramente ele quer fazer parte da nossa espiritualidade. Se a gente não cuida, se a gente não tem discernimento, se a gente não é vigilante, nós podemos nos tornar legalistas. E talvez você já olhou muitas vezes para a sua caminhada na vida cristã e percebeu épocas em que você foi legalista, em que você foi chato, desagradável. Você tomou para si próprio a condição de patrulhador da espiritualidade alheia. Quando eu trabalhava como pastor auxiliar do Luiz Saião, ele falava assim que entre os muçulmanos existem os xiitas, e entre os cristãos existem alguns que são os chatos. É chato. Segundo, não tente transformar a obediência e a piedade em moeda de troca, nem para o progresso espiritual e nem para a obtenção das benesses, das bênçãos de Deus. A minha obediência e a minha piedade, sobretudo se a minha piedade for muito explicitada, se ela for muito pública, com certeza Deus vai me dar muito ponto positivo e Ele vai me fazer mais espiritual que os outros e vai me abençoar mais que os outros. Infelizmente, essa é a lógica na mente de muita gente, inclusive dentro das nossas igrejas. Jamais devemos fazer isso, jamais devemos transformar obediência e piedade em moeda de troca. Terceiro, jamais se permita ser conduzido por experiências inautênticas. Eu sei que você pode ser tentado a isso, a seguir experiências inautênticas, a ouvir aquele canto da sereia que supervaloriza experiências inautênticas acima, inclusive, da palavra de Deus. Mas para nós, a lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. É a suficiência da Escritura, é a suficiência da palavra. Quarto e última lição para você e para mim. Estejamos todos de sobreaviso contra a falsa piedade. Piedade de fachada. Piedade de cartaz. Piedade de placa. Piedade performática, teatral. Piedade que quer vender para o outro uma espiritualidade que você mesmo não tem. Que nós estejamos de sobreaviso em relação a isso. Interessante que nós olhamos para o texto, vemos o Cristo que triunfa sobre os poderes das trevas, o Cristo que faz um sacrifício eficaz e suficiente, o Cristo no qual nós estamos agora pela fé no Evangelho. E esse Cristo que inaugura o seu reino, Ele um dia vai trazê-lo de maneira plena, Ele um dia vai implementá-lo de maneira plena, e nós cremos nisso. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos louvar
com um cântico que fala sobre esse poder de Jesus que reina sobre todas as coisas e que nós aguardamos a manifestação ainda mais plena do reino. Após a canção, eu vou impetrar a bênção e todos fiquem aqui, porque ainda não acabou. Nós vamos cantar, daí eu vou impetrar a bênção e após a canção vocês se assentem, porque ainda não acabou. Vamos louvar com essa canção, com o coração cheio de alegria, pelo Cristo, que é todo-poderoso, soberano, que reina sobre todas as coisas e que um dia vai trazer a manifestação do seu reino de maneira mais plena, e nós aguardamos e nós temos essa bendita esperança. Vamos louvar ao Senhor com essa canção.